Bom, tá lá então, pessoal. Estou compartilhando minha tela já, acredito que está tudo em ordem. Qualquer coisa, dê um grito, falem aí. E efetivamente o computador estava ligado e eu comecei a montar tudo para começar a aula, e daí eu tive que reiniciar para conseguir ouvir o som de vocês, tá? No entanto, a aula é relativamente tranquila, pessoal, né? A gente vai falar um pouco de contratos na prática, né? E vejam lá, né? Compliance, contratos, né? Cláusulas de integridade, né? Estruturação de cláusulas anticorrupção e antissuborno. Então, aí, quais são os objetivos, né? O que a gente pretende deixar claro, né? É compreender o contrato como uma ferramenta de mitigação de riscos. Ou seja, lembrar que o contrato é um mecanismo, é uma forma, é uma ferramenta, é um mecanismo de proteção. Então, vocês contrato que diminuam o risco que você está assumindo. Tá? Então, contratando uma empresa, estou fazendo alguma coisa, tem um contrato público, alguma coisa assim, né? Então eu coloco obrigações a serem cumpridas dentro desse contrato, coloco requisitos desse contrato, para que o meu risco seja menor, para que se tiver algum problema, aquele sujeito que faz parte do contrato possa ser responsabilizado e que eu não fique aí ao Léo com relação a isso. Né? Identificar fundamentos da Lei 12.843 de 2013. Essa aqui a gente vai falar na sequência, é a chamada LAC, né? Ou seja, a Lei Anticorrupção. E na Lei Anticorrupção a gente tem assim alguns elementos bem importantes que são úteis para serem mencionados aqui numa aula de compliance, né? Estruturar cláusulas anticorrupção, antissuborno, dar ideias, mencionar, olha, é ideal que o contrato mencione isso, mencione aquilo. Então, quando a gente fala estruturar, é lembrar que este tipo de coisa pode fazer parte de um contrato, né? Assim como declarações de conformidade, declarações de compromisso, dizer assim, eu contrato você desde que você se comprometa a não praticar tal ato. Ah, você não está envolvido em tal tipo de falcatrua em determinadas situações específicas que a gente pode vir a mencionar. Então, são destas coisas simples que a gente procura objetivar na aula de hoje, que a gente pretende falar na aula de hoje. Então, cláusulas, pessoal. Estamos falando aqui, o que são cláusulas? Cláusulas são as condições colocadas no contrato. Então, o que é um contrato, pessoal? Se você pegar lá, direito civil, a parte bem básica, né? Você começa com pessoas e bens, desses negócios jurídicos, e daí você chega em contratos. O que é contrato? Contrato é um acordo de vontade, né? E as cláusulas de um contrato é qual é a vontade das partes. Então, eu quero comprar um carro. Então, um contrato? Sim, porque eu compro o carro, vou adquirir a propriedade do carro mediante o pagamento de tanto. Então, as partes estão cada um colocando ali de uma forma bem clara e precisa o que pretendem por meio daquele negócio, daquele contrato. Então, o que a gente chama de contrato? Um ajuste, um acordo de vontades. A minha vontade de adquirir o carro e a vontade do vendedor de se desfazer do carro, mediante o recebimento de uma importância de dinheiro. E cláusula nada mais é do que as condições que a gente coloca no contrato. Olha, eu compro o carro de você, mas desde que não tenha nenhuma multa. Então, daí a gente vai lá e diz assim, o Edi está comprando o carro hoje e não, desde que o carro não tenha nenhuma multa. Se tiver qualquer pendência, qualquer multa, qualquer, digamos assim, dívida relacionada ao veículo, o vendedor é responsável. Ah, então o que é isso? Isso é uma cláusula, uma condição. Nós estamos mencionando na aula de hoje estas cláusulas, estas condições, como assim uma ferramenta, como um mecanismo estratégico para evitar problemas, para evitar prejuízo, desgastes das mais variadas formas que a gente pode ter por meio de uma contratação. Né? Então vejam assim uma definição um pouco mais doutrinária, né, de cláusula, né? É instrumento prático de gestão de riscos, não mera formalidade. Então a cláusula contratual são ferramentas estratégicas para a mitigação de riscos, ou seja, para diminuir os riscos, para que eu não tenha tanta incerteza com relação ao negócio que eu estou fazendo, o contrato, o ajuste que eu estou fazendo. Estou contratando uma empresa para fazer uma obra. Ah, e tem vários problemas que eu posso ter
dentro de uma obra. Eu vou lá e coloco, olha, você vai assumir responsabilidade sobre isso, você vai assumir responsabilidade pela questão ambiental que pode ser fruto de uma gestão da obra. Então, eu vou lá e eu vou escrevendo condições no contrato e vou colocando. Olha, se acontecer tal coisa que é imprevisível, eu divido com você o prejuízo. Metade você paga, metade eu pago. Então, isso são cláusulas. E quando a gente coloca mitigação de riscos, são ferramentas, são meios que eu tenho de diminuir, né, de tentar ali controlar os riscos, ou seja, aquelas coisas que podem acontecer e que eu não tenho total controle sobre elas. Então, quando eu falo em papel estratégico de uma cláusula contratual, eu estou querendo dizer assim, por meio dela eu consigo transferir obrigações e garantir o direito. Olha, tal situação, se der problema, a responsabilidade é sua. Ah, então mesmo que eu perca, eu estou garantindo um direito de ir atrás daquela pessoa e cobrar dela o prejuízo. Então, eu transfiro, digo de quem que é a obrigação e tem um direito de regresso, um direito de ir atrás daquela pessoa. Então, por isso que eu faço cláusulas contratuais. Exemplo banal, contrato de locação. Eu vou alocar um imóvel, uma casa, beleza? Quem que é obrigado a pagar o imposto sobre a casa, o IPTU, Imposto de Propriedade Territorial Urbana, para a prefeitura, o dono da casa, beleza? Posso fazer um contrato e dizer assim que o inquilino, quem está alugando a casa, vai assumir a responsabilidade sobre o pagamento do IPTU? Posso. Como que eu faço isso? A única forma de fazer é elaborar o contrato de locação, criar uma cláusula dizendo assim, olha, a responsabilidade de pagar o IPTU você está assumindo. O que eu estou fazendo? Transferindo o proprietário para o inquilino a responsabilidade de pagar o IPTU. Ah, se ele não pagar, se a prefeitura vier cobrar de mim, o que eu faço? Pago, mas vou lá poder cobrar dele. Então, é esta ferramenta estratégica, é para isso que servem os contratos. Falo isso assim, parece que eu estou falando para criança, gente, porque é uma coisa absolutamente simples e óbvia, né, pessoal? Mas faz parte do nosso conteúdo, a gente tem que deixar bem claro isso, né? Fundamentação legal, está na lei anticorrupção. Aqui eu procurei deixar bem claro que a lei 12.846 de 2013 é a LAC, mencionada inclusive na aula em alguns momentos, lei anticorrupção. O fundamento disso está lá, pessoal. Dentro da lei anticorrupção, a gente coloca que existe responsabilidade de quem está tratando com órgão público, principalmente, de agir de forma ética. E deu problema, a responsabilidade é objetiva. Não precisa nem provar a culpa, tal. Não deu problema. No que você tinha que fazer, a responsabilidade tua é objetiva com relação àquilo. Não tem que discutir muito. Você tem que fazer, vai ser cobrado com relação àquilo. Né? Basicamente, eu estou colocando que dispõe sobre a responsabilização, né, administrativa e civil das pessoas jurídicas na prática de atos contra a administração pública. Então, qualquer contrato que eu tenha que envolva administração pública, essa lei trata de forma bem específica como que eu responsabilizo as empresas que negociam com órgãos públicos. Então, vejam lá, artigo 2º, no comecinho da lei de anticorrupção, a gente coloca: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, ou seja, de forma direta, clara, sem ter que provar, sem ter que nada. Deu problema, é responsável pelos atos lesivos praticados em seu interesse ou benefício. Então, fiz alguma coisa que causou prejuízo a um órgão público que eu estou prestando serviço, automaticamente eu sou responsável por reparar isso. Tá? Tenho uma visão bem clara. Principalmente quando eu trato com órgão público, tenho sempre que lembrar que o mais importante é o interesse coletivo, interesse de um grupo maior de pessoas. Por este motivo, a responsabilização objetiva e também por esse motivo que a gente tem de uma forma tão clara dentro da legislação uma lei específica dizendo, ó, deu problema aqui, você é responsável, você vai ter que reparar, porque não é justo causar ônus, né, causar prejuízo para o interesse público. Tudo bem? Vejam lá, pessoal. Dentro desse inteirinho,
a gente vai mencionar aqui atos lesivos e vedações. O que não pode fazer, pessoal, né? O contrato deve proibir, né? Quando eu estou tratando da lei anticorrupção, qualquer coisa que envolva algum desses três situações. Isso está lá no artigo 5º da lei anticorrupção, e vejam como é óbvio o que a lei menciona, tá? Então, eu não posso prometer ou ofertar vantagem indevida a agente público. Então, tem um contrato que envolve um funcionário da prefeitura, um fiscal, um funcionário qualquer. Eu posso prometer uma vantagem indevida para ele? Não posso. Então eu não devo fazer isso? Não. Mas será que isso acontece? Gente, claro que acontece. Imagine que eu moro numa rua e que a rua da minha casa não é asfaltada. Beleza. Daí lá de vez em quando vem a prefeitura e passa a máquina na frente para dar uma arrumadinha, tapar os buracos, faz aquele poeirão, mas a rua fica mais lisinha, né? O que eu faço? Eu vou lá e converso com o funcionário da prefeitura, com o maquinista, o cara que opera a patrola lá, e peço, dá uma ajeitada na minha entrada, faz isso, faz aquilo, eu vou lá e dou um dinheiro para ele. Dou um 50, dou um agrado, né? Jeitinho brasileiro, né? Posso fazer isso? Gente, não posso, né? Eu não posso ofertar vantagem para o ente público. Ele tem que fazer isso. Eu posso até pedir para que ele faça isso, mas eu não posso remunerar de uma forma indevida. Não é correto fazer isso, ok? Então, esse é um exemplo banal. Quem nunca fez isso? Viu? Vai sair a vacinação da gripe. Me dá uma ajuda lá no postinho, diga que eu sou alguém que está na linha de frente que precisa ser vacinado por primeiro, né? Pode fazer isso? Não pode. Se você fizer, eu te dou um presente. Você vai lá e dá um presente para a atendente do postinho e ela te põe para assinar junto com os funcionários da saúde. É correto fazer isso? Não, não é correto. Mas todo mundo já conheceu alguém, já viu alguém que praticou isso de alguma forma. Não vou dizer o que vem à minha cabeça, que é todo mundo já fez, porque eu não quero lhes acusar de nada, né? Mas isso é uma coisa bastante comum e que não deveria acontecer de forma alguma. Então, não posso prometer vantagem em contrapartida, em retribuição, em remuneração, em agradecimento. Não posso, não devo fazer isso. O que mais a lei veda que eu não posso fazer? Financiar ato ilícito. Então o sujeito vai fazer algo, eu vou lá e pago, eu custeio. Então, se não é lícito, se não é normal que o veículo público, que o órgão público faça aquilo, eu não posso custear. No caso, vou lá e converso com o funcionário da prefeitura para ele pegar um negócio meu aqui e levar em tal lugar, fazer um frete para mim. Mas vai gastar alguma coisa, mas eu cubro os custos. Posso fazer isso? Posso financiar a prática desse ato? Não posso. Tá? Então, se não está devidamente ajustado, se não é lícito, se não é justo, eu não posso aceitar financiamento. Eu não posso. Financiamento aqui, pessoal, não vem no sentido de financiamento bancário, de contratar uma instituição financeira para obter uma importância em dinheiro considerável. Eu estou falando financiamento do ponto de vista financiamento de uma conduta ilícita que pode ser qualquer ato, qualquer coisa que não é correta. Que é pagar o 100, o 50, o milão que precisa para fazer alguma coisa que não está expressamente autorizada pelo direito. Tudo bem? Isto ao financiar é pagar os custos. Custear seria um termo mais correto do que financiar, porque dá a ideia de financiamento. E não é isso que a gente está falando. Né? Não é um financiamento perante uma instituição financeira. Eu estou falando de cobrir os custos para um ato que não é 100% correto. Uso de interpostas pessoas, né? Eu não posso negociar, eu vou lá e faço o negócio por meio de uma outra pessoa. O que seria essa outra pessoa? É um laranja. Eu não posso comprar esse negócio porque eu sou o prefeito. Daí eu vou lá e arrumo um parente meu, um conhecido, coloco no nome dele para ele ser o meu laranja. Sempre que eu tiver um negócio, sempre que eu tiver algo intermediado por meio de alguém que esta pessoa, a gente consiga demonstrar que não é dela realmente o direito, não é dela a coisa, ela só está cedendo o nome para alguém que está fazendo algo, a gente está diante de um laranja, diante de uma pessoa que está ocultando o verdadeiro interessado.
né? Claro que eu não posso ter negociações que envolvam laranjas, que envolvam pessoas que não são os reais interessados, tá? Lógico que tudo isso está tratado dentro da lei anticorrupção como condutas vedadas, né? Quando eu falo vedada, é proibida. Condutas que eu não posso fazer de forma alguma, tudo bem? Vejam lá, pessoal. Ainda dentro da estrutura de um contrato, pessoal, eu falo que é comum que exista uma cláusula anticorrupção. Para quê? Um compromisso de não praticar ato de corrupção. Então eu faço um contrato e digo assim, olha, você está sendo contratado, você vai praticar vamos fazer um ajuste comercial, só que você se compromete a não praticar nenhum ato de corrupção, não oferecer nenhuma vantagem indevida em contrapartida a alguma coisa. Então, não fazer isso. Então, posso colocar uma cláusula de corrupção? Devo. Ah, é uma coisa bem interessante. Quem que está abrangido por isso? Diretor, empregado, subcontratado. Né? Então, eu faço uma cláusula, coloco uma condição no contrato e deixo bem claro que todo mundo que está envolvido pela empresa não pode praticar ato de corrupção. Né? Diante disso, né, e ainda é interessante colocar uma declaração que eu conheço as leis nacionais e internacionais, porque é muito comum, mas eu não sabia que eu podia fazer isso. Gente, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, mas é interessante colocar lá, olha, estamos fazendo um contrato, nesse contrato você está assumindo o compromisso de não se envolver em nenhum ato de corrupção, deixar claro quem são os envolvidos e ainda declarar que conhece que a lei nacional veda esse tipo de ato. Tudo bem? Então, para que serve a cláusula? Para tentar dizer assim, estou contratando você e estou formalizando que eu não quero o envolvimento do nosso negócio em uma situação de corrupção. Tudo bem? Serve para isso? Sim. Para que eu vou escrever? Simplesmente para deixar claro, olha, eu tomei o cuidado, eu não queria me envolver, tanto é que eu fui expresso ao tratar esta condição. Elementos essenciais para que isso aconteça, né? Vedação de suborno pecuniário ou não. Gente, suborno pode ser pecuniário, pecúnia é moeda, né? Quando eu falo pecúnia, eu estou falando de moeda. Quando eu estou falando de moeda, eu estou falando de dinheiro. Pode ser um suborno em dinheiro, te dou 100, te dou 1.000. Vamos falar aí do Banco Master, te dou 1 milhão, te dou mais que isso. Pode ser isso? Pode. Assim como pode ser outra coisa. A gente não tem aí, por exemplo, o Lula acusado de ter ganho um sobrado, ou um apartamento, não sei aonde. Tem. A lástima é que, além de ser uma coisa que não deveria acontecer, nós estamos falando do presidente da República. Aconteceu? Não sei. Só estou mencionando a notícia que foi discutida na imprensa durante muito tempo. Então, pode ser o suborno, pode ser esta vantagem indevida como contrapartida de algo que não é lícito em dinheiro ou qualquer outra coisa. Te dou um carro, te dou um ingresso para um show. Eu posso ser muito criativo e pode ter certeza que os meios de corrupção são extremamente criativos e estão, com certeza, a um passo na nossa frente. Eu, por mais criativo que eu tente ser, eu posso garantir aos senhores que nós jamais vamos conseguir imaginar todos os bens de corrupção que hoje estão sendo desenvolvidos só no nosso país. Tá? Proibir pagamento de facilitação, né? Então, assim, faz isso para mim, daí eu vou lá e pago alguma coisa para você. Te dou um benefício de tal coisa, te dou isso. A gente sabe, assim, que durante muito tempo, por exemplo, suborno que existia, o sujeito prestava um serviço, subornava pagando todas as despesas do carro da pessoa, dando um carro para utilizar, permitindo que usasse alguma coisa na praia, cobrindo as despesas de viagem e assim por diante. Né? Proibição de pagamento ou facilitação de alguma coisa. Né? Para isso, pessoal, proibir isso, todas essas situações, a gente coloca lá a colocação de diversos registros contábeis. Né? Então, a vida, a organização da empresa, do negócio, deve ser todo contabilizado de modo que
na contabilidade fique claro que não houve o entendimento, que não houve envolvimento e a obtenção de nenhuma vantagem ou pagamento de algo que não seja perfeitamente lícito. Né? Vou dar um exemplo aqui. Pessoal, eu sou avaliador do INEP. Né? O avaliador do INEP é uma pessoa que... O INEP é Instituto Anísio Teixeira, né? E ele é ligado ao MEC e tem a função de avaliar cursos de graduação e pós-graduação, né? Instituição de ensino e assim por diante. Eu sou, né, avaliador de curso de graduação. Então, curso da minha área, curso da área de sociais aplicadas, eu posso ser nomeado pelo MEC para visitar a instituição para fazer a avaliação. Aquela avaliação, o MEC vem na instituição para avaliar e o povo fica todo mundo se borrando. Então, essa avaliação eu já fiz diversas como essa. Curiosidades, pessoal. O MEC paga, né? Então, tem um sorteio, me coloco lá e o MEC pode. Vamos nomear você para fazer a avaliação em uma instituição. Já fui para o interior de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E, infelizmente, todas as que eu fui nomeado para o Nordestão lá, acabou não saindo. Tá? E como não vale muito a pena, e você perde muito tempo, a questão financeira não vale muito a pena, acabo não fazendo tantas. Mas eu tenho essa atribuição. Tá? O que acontece, pessoal? Tem regras claras com relação a gente que o MEC nos paga para fazer a avaliação, valor simbólico, vai dar o quê? Uns 3 mil reais hoje, 4 mil reais, e paga diárias para a nossa manutenção. Então, paga diária para o hotel e para a alimentação. Por quê? Porque não pode, a gente não pode receber tudo da instituição. Porque quando você chega na instituição de ensino, os caras querem pagar tudo, querem pôr você no melhor hotel do mundo, querem fazer uma série de coisas, dar presente e tal. E a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque por que vão dar tanto presente? Né? Qual que é a intenção com relação a isso? Então, sempre a gente anda assim numa certa corda bamba, pensando assim, até que ponto eles estão sendo educados e até que ponto eu vou ser educado em aceitar as benesses deles. Porque em um determinado momento eu aceito um presente que é meio grande demais e eu acabo me comprometendo com eles. Tá? Então, coisas assim que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, tem a história, quando a gente estava num curso lá em Brasília, de um avaliador que chegou, e quando ele chegou no hotel tinha um notebook de presente. Um presente da instituição para você. Puxa, vou aceitar um notebook de presente? Não faz sentido, né, gente? Não tem o porquê. Então, no dia seguinte, ele foi até a instituição e devolveu o notebook dizendo, eu não posso receber esse tipo de coisa. Agora, por outro lado, termina o primeiro dia de instituição, tem alguma coisa, o que a instituição quer? Quer agradar de todo jeito. Daí eles levam você num baita, num restaurante, que custa louco de caro, e eles querem pagar a conta. Puxa vida, será que eu, enquanto avaliador, eu devo de não aceitar? Se eu não deixar que eles paguem a conta, pode ser até ofensivo para eles. Será que eu estou me vendendo por um almoço que eles estão pagando? Também não é assim, pessoal, tá? Então, tomar muito cuidado com o que pode caracterizar um suborno, uma vantagem desvida, e o que simplesmente é um agrado, é uma coisa assim, às vezes as pessoas, por educação, por respeito, por admiração, elas dão presente, e às vezes esse presente não caracteriza necessariamente um suborno, mas tomar muito cuidado entre essa, digamos assim, tênue linha que está entre o presente e a vantagem devida. Aquilo que você recebe e fica feliz, daquilo que você recebe e você se sente com o rabo preso digamos, de retribuir de alguma forma. Tudo bem? O que mais, pessoal? A gente coloca aqui. Dever de repor... de reporte imediato de suspeitas. Então, é interessante que, além de, como está mencionando aqui, vedar suborno, pecuniário ou não, do presente, alguma coisa, no nosso contrato, é interessante também que eu crie uma observação lá que, olha, deu problema, viu algo de errado, anote, faça a justificativa, mencione, eu vi alguma coisa que não está correta. Tá? Então, fazer essa situação, né?
mencionar assim, que quem é envolvido, quem faz parte da empresa, quem está ali celebrando o contrato, deve colaborar com todas as diligências, com todos os atos que forem necessários para que você consiga verificar o que deu errado, qual é o problema, qual é a situação, né? E sempre reportar, sempre, digamos assim, mencionar os problemas que você teve. Por exemplo, pessoal, não tem nada a ver com isso aqui, mas você fazer uma anotação, você ter um recorte, você fazer digamos assim, reportar, gravar isso de alguma forma, ter isso registrado de alguma forma, sempre é útil, porque mostra o que você percebeu e a sua isenção e o interesse de colaborar. Por exemplo, eu já tive em curso de avaliação, né, de instituição do ensino superior, e dentro, hoje pode ser tudo online, então muito mais fácil, né? Mas tinha uma época que a instituição de ensino tinha que ter uma biblioteca. E essa biblioteca, dependendo do número de alunos e da bibliografia básica das disciplinas, tinha que ter um número mínimo de exemplares de cada livro dentro da biblioteca. Isso custa caro, né? Custava muito caro. Hoje em dia você assina uma biblioteca online, está tudo lá, né? Então, você sabia que custava muito caro, eu estava lá reconhecendo cursos, já tinha aluno que estava lá no seu 5º ano, já tinha formado, né? E a gente estava lá para reconhecer o curso. O que é interessante? Que eu estive na instituição do ensino na segunda-feira e percebi que os livros eram todos novos, mas não era mais ou menos novo, era zero bala, tá? Daí eu comecei a andar na biblioteca e pegar os livros e olhar assim. Você via que a data de tombamento, ou seja, aquela data que ele foi incluído na biblioteca da instituição, tinha acontecido 2, 3 dias antes e você está ali fazendo avaliação. Ou seja, aqueles livros nunca foram usados por acadêmico algum. Por quê? Porque não existiam. Eles só foram colocados na biblioteca para ocasião da avaliação. Puxa vida! O que o instrumento diz? Tem o livro? Tem o livro. Está na biblioteca? Tá. Está tombado? Está registrado na biblioteca? Tá. Mas daí eu vou lá e faço uma observação, viu? E o livro existe. O requisito objetivo está lá. Mas chegou junto comigo. Não existia. Nunca nenhum aluno teve acesso a ele porque eles são extremamente novos e não deu tempo para isso acontecer. Eu precisava fazer isso? Não. Mas eu reportei de imediato aquela minha suspeita de que, olha, o livro está aqui, mas é uma baita de uma falcatrua porque ninguém usou e eu não sei se os caras não vão devolver esse livro quando eu for embora. Ok? Então é nesse sentido de cooperar com a verificação do que se o correto realmente está sendo feito, tá? Se realmente está ocorrendo uma conduta ética dentro daquele ambiente onde o contrato está sendo celebrado, sendo executado. Tranquilo? O que mais, pessoal? Declaração de conformidade. Declaração de conformidade é quando aquele terceiro, aquela pessoa que está sendo contratada, que está ajudando na execução de um contrato, é importante que ele coloque lá, ó, que ele não está sob investigação de corrupção. Eu colocar uma pessoa que já responde por um delito de corrupção dentro da minha empresa, dentro do meu contrato, é uma coisa complicada, né? Que não possui agente público estratégico, ou seja, que dentro daquela empresa, dentro daquele terceiro que está prestando serviço, né, ele não é envolvido, não tem nenhum agente público interessado na situação, né? Que esta empresa, né, que esse terceiro está ali dentro de uma empresa que adota padrões de integridade compatíveis com a lei, ou seja, alguém que efetivamente preocupa-se com o que realmente está sendo realizado, né? Alguém que realmente tem ali sentido, que faz, que está se preocupando com aquilo e que sabe quais são as consequências do que a gente está objetivando por meio do contrato, ok? Então, a declaração de conformidade é isso. Ó, não estou envolvido com corrupção, não sou um agente público que exerce funções que vão me causar limitação e adoto, sim, padrões de eticidade compatíveis com a lei, né? Declaro, não envolvido, né? Então, aqui nós temos os 2 bancos de dados que envolvem pessoas que são
que tem limitação de contratação com órgãos públicos, que nós já estudamos nas aulas passadas, né? Então, primeira coisa, verificar se o sujeito que eu estou contratando, que está prestando serviço comigo, não está envolvido nesses negócios, nessas situações, tá? Prevenção contra a responsabilidade sucessória, né? Essa questão do não envolvimento, ó, não estou lá, qual que é a situação? A situação é assim, quando eu falo prevenir contra a responsabilidade sucessória, responsabilidade, a gente tem duas coisas no direito civil, obrigação e responsabilidade. Obrigação é aquilo que você tem que fazer porque você assumiu um compromisso, porque ele pôs uma obrigação, um compromisso, você tem que fazer. A partir do momento que você não cumpre o que tinha que ser feito, você tinha que pagar R$1.000 no dia 10. É uma obrigação. Chegou o dia 11, essa obrigação nós passamos a chamá-la de responsabilidade. O que é responsabilidade? É aquela obrigação que não foi cumprida. Transforma-se em responsabilidade patrimonial. Então, quando eu falo em responsabilidade, é algo que tinha que ser cumprido e não foi. Beleza. Prevenir responsabilidade sucessória. Se eu contrato alguém e esse alguém não faz direito, quem que vai ser responsável? Você e eu. Ele fez merda, não pagou, puta, já existe a responsabilidade dele. Sucessória, eu que contratei ele, eu que vou sucedê-lo, eu que vou ter que pagar no lugar dele. Então, quando eu faço uma declaração de não envolvimento, o que eu estou querendo fazer? Estou querendo pegar um parceiro que eu verifico que não está envolvido nessas coisas, e a justificativa de eu verificar que a pessoa não está envolvida em nenhuma falcatrua, nenhum outro contrato, não tem uma vedação com órgão público, é que eu estou me prevenindo, me precavendo de eventuais responsabilidades sucessórias, de eventual ter que pagar a conta sobre coisa que ele faça errado. Então, é disso que a gente está falando, né? E também, quando o sujeito vai lá e declara que não está envolvido, eu estou levando em consideração o ato dele declarar que ele não é envolvido com nada. Olha, não fiz nada de errado. Quando ele declara isso, ele está demonstrando assim, objetivamente, ou seja, o ato dele está mostrando para a gente que ele está de boa fé, tá? Que ele não tem o intuito, o objetivo de obter nenhuma vantagem ilícita no caso concreto. Tranquilo? Qualquer coisa, falem comigo, intervenham. Às vezes eu estou talvez um pouco rápido, né? Hoje os slides, curiosamente, acabaram saindo meio que rápido, né, pessoal? E eles não têm nem desenho, tá? Mas os de direito sempre são assim, eu nunca coloco o desenho deles, pessoal. Mas hoje a aula foi feita assim, elaborei ela, deixei e acabei não ilustrando como eu faço com as outras, tá? Mas não prejudica em nada. Outra cláusula, pessoal, outro cuidado que eu posso colocar dentro de um contrato e que torna assim a coisa bastante interessante é o quê? Rescisão por quebra ética. Sempre que eu tiver uma situação ética, né? O sujeito não foi ético, praticou um ato equivocado, fez algo assim que são contra com os padrões morais seguidos pela empresa, né? Eu posso ter uma cláusula dizendo, se houver uma conduta que não seja ética, eu posso rescindir o contrato, né? O que eu quero fazer com isso? O sujeito fez algo que não deveria fazer, houve um plágio, né? Houve uma situação indevida, houve um desvio de finalidade de alguma coisa. Isso não é ético. Se eu tiver uma cláusula de rescisão por quebra ética, o que vai acontecer? Não gostei do que você fez, não está sendo ético, não está sendo justo. Se eu tenho esta cláusula, permite que eu encerre o contrato sem ônus, sem obrigação. Interessante? Sim, principalmente se eu for ético, né? Porque eu vou colocar uma cláusula com relação a essa e eu sei claramente que ambos os lados vão poder ser beneficiados com relação. Aqui uma outra expressão que a gente tem que colocar, pessoal, independente de trânsito julgado criminal. Trânsito julgado criminal. Criminal, aqui ele está dizendo assim, independente de uma condenação num processo crime. Então, quando o cara desviou alguma coisa, quando o sujeito foi corrupto, quando se ele envolveu em descaminho, contrabando, receptação de mercadoria, eu posso imaginar, assim, até mesmo corrupção ativa para ser crimes.
né? Ah, o sujeito estava utilizando do estabelecimento comercial para fazer a venda de entorpecente, vendendo droga para o pessoal que vai lá durante a noite, um monte de coisa. Imagina um posto de gasolina, tem um frentista que está trabalhando, e ele está trabalhando lá como frentista, fica o tempo todo, o pessoal vem lá, conversa com ele, daqui a pouco o cara está atendendo o povo, está vendendo droga. Ai, pode isso? Claro que não é ético. Não, não é ético. É crime? Sim, é crime. Tá? Condicionar esta questão de quebra ética a uma condenação criminal. Então, mas vamos imaginar que fosse o caso, pessoal. Ah, eu tenho um frentista que estava vendendo droga no posto de gasolina durante a noite. Os caras iam lá, em vez de abastecer de gasolina, se abasteciam de outras coisas. Ah, beleza. Quando o cara responde um processo criminal, ele vai ser julgado, né? Ah, julgou, saiu uma condenação criminal, uma sentença. Dessa sentença, cabe recurso. Ah, vai para Curitiba, para Brasília, recurso de apelação, vários recursos cabem no processo. Quando não cabe mais recurso, pessoal, tem uma sentença, pague, vá preso, devolva. Quando tem uma decisão judicial e dessa decisão não cabe mais recurso, a gente chama trânsito em julgado. Transitou em julgado quer dizer, não cabe mais recurso, aquela decisão tornou-se imutável. É aquilo e pronto. Quando eu falo quebra de rescisão de contrato por quebra ética, eu não preciso colocar que para que eu quebre o contrato tenha que ter uma sentença penal transitada em julgado. Eu posso fazer uma observação no meu contrato dizendo qualquer problema de falcatrua, qualquer problema ético que envolva rescindo o contrato. Ah, é importante mencionar que independe de uma sentença penal condenatória, né? Para que serve isso, pessoal? Garantir segurança, né? Para que a empresa não fique vinculada à ideia dos, vamos dizer assim, dos infratores, dos criminosos. Né? Então, imagine, né? O frentista está lá trabalhando no meu posto de gasolina. Daqui a pouco o cara é preso com relação a isso. Fica lindo para minha empresa, né? Saber que o meu frentista vendia droga no meu estabelecimento. Então, será que eu sou obrigado a esperar a condenação dele num processo crime para rescindir o contrato? Não. Então, é para isso que servem essas cláusulas de rescisão imediata quando existe uma quebra ética, quando existe alguma situação. Claro, pessoal, a gente tem que ter um cuidado para não ser muito preconceituoso, né? Porque as pessoas cometem erros e elas têm o direito de se arrepender e voltarem para dentro da sociedade e serem aceitos regularmente, tá? Um problema muito sério que a gente vê, pessoal, são pessoas que responderam processos criminais e que depois eles simplesmente não conseguem ser reinseridos no mercado de trabalho porque ninguém mais dá emprego para eles. Então, isso é uma coisa assim que a gente tem que ter um certo cuidado. Né? Ah, não vou atender alguém que tem antecedente criminal? Ah, mas o cara cumpriu tudo certinho, vamos dar uma chance? Aí é outra situação. É diferente você pegar alguém que tem um passado, que passou por uma correção e que está tentando se encaminhar de novo, do que aquele sujeito que está proibido de contratar com órgão público e está envolvido em uma falcatrua. Ah, aquele sujeito está proibido de contratar com órgão público. Aquele eu não posso pôr. Mas o cara que já respondeu por um processo, que veio aqui, me demonstrou a situação, será que ele não merece uma chance? Tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Claro, depende do crime, depende da situação, depende da função que o sujeito vai fazer, tudo isso tem que ser levado em consideração. Uma das situações mais curiosas que eu tive relacionadas a isso, pessoal, é que eu prestei serviço durante muitos anos para uma prestador de serviço para a Rodonorte. Já devo ter mencionado isso para os senhores. E tudo peãozão, né, pessoal? Esses tigrão aí que trabalham de servente na beira da rodovia e tal. E no caso, ele era um roçador ou era um servente. Não sei exatamente o que era, qual era a função dele. Mas ele trabalhava na rodovia. E ele tinha ficado preso um tempo, tinha cumprido pena, tinha sido liberado, né? Isso. E qual foi o problema? A empresa contratou ele, colocou ele para trabalhar, e era, se veja, a empresa sede aqui, era lá mais ou menos em Embaú, perto de Telêmaco Borba. Qual é a curiosidade, né?
A empresa contratou, colocou ele para trabalhar com os outros, e os colegas todos sabiam que ele tinha cumprido pena por homicídio ou algum delito bem grave, mas eu acho que era homicídio. A fama que o cara tinha é que ele era matador. Beleza? Beleza. Sujeito tranquilo, a empresa não tinha nenhuma reclamação com relação a ele, ele trabalhava super bem e tal, mas o problema é que os colegas de trabalho tinham medo dele, se borravam de medo, não queriam trabalhar nem perto dele. Então gerava a presença do caboclo, gerava um problema para a empresa, porque os demais não queriam estar onde ele estava. Os peões tinham medo de trabalhar de costas por ele. Veja que coisa absurda, né? E daí chegou a um ponto tão grave, né, que o encarregado dele não tinha sequer coragem de falar isso para ele e demiti-lo. Ó, não consigo mais trabalhar com você porque os seus colegas têm um problema com você, eles têm medo de você e não conseguem trabalhar tranquilamente perto de você. A empresa me pagou para eu sair de Ponta Grossa, ir até Embaú no trecho, conversar com este matador para dizer para ele, viu, me desculpe, mas os caras têm medo de você. Não tá, a empresa não tem nada contra, você trabalha super bem, mas os caras têm medo de você, eles não querem você e estão me gerando um transtorno, eu vou ter que demitir por conta disso. Daí o cara, puxa vida, que merda, né? Simplesmente foi assim. Nós temos que ter um cuidado com relação a isso, pessoal, que não é porque o sujeito tem uma condenação criminal, porque ele passou por um processo, cumpriu uma pena, que ele vai ser uma pessoa para o resto da vida dele marcada com relação a isso, que ela vai ser, vai ser. Mas a gente tem que, eventualmente, não ser misógino ao ponto de não dar uma oportunidade para essas pessoas. Tranquilo? Só uma observação. Matriz de consequências, pessoal. Quando eu falo matriz de consequências, eu menciono assim outras coisas, né, que são pertinentes e que devem ser levadas em consideração nesta situação. O que eu posso colocar de sanção, pessoal? Surgiu um problema no cumprimento do contrato. Primeira coisa, vou advertir. Olha, não pode fazer isso, estou advertindo. Não pode usar o veículo assim, não pode fazer alguma coisa, seu funcionário tem que estar caracterizado, tem que estar devidamente equipado, tem que estar o IPI correto. Então, todas essas obrigações estão previstas. Não fez, vou advertir. A advertência não surtiu efeito, vamos para onde surte efeito com mais facilidade. Vamos suspender pagamento? Bom, não deu certo, além de suspender pagamento, vão aplicar uma multa, né? Então, deixar de pagar, vou cobrar alguma coisa. Nada disso deu certo, vou rescindir o presente contrato, vou pôr fim ao presente contrato e cancelar as renovações futuras. Mas assim que funciona? É assim, mais ou menos, a lógica de você tratar de um contrato e exigir que esse contrato funcione. Tá? Então, efetivamente, essa é a forma mais, vamos dizer assim, mais eficiente, mais correta, né? Talvez mais funcional de impor consequências dentro de um contrato. Lógico, escreva o contrato de forma com que isso fique claro. Por isso que você tem que prever cláusulas contratuais como ferramentas para garantir o seu interesse dentro do negócio. Tá? Cláusula de indenização. Terceiro indeniza por multas ou custos judiciais. Então, posso colocar isso? Posso. Imagine que eu tenho uma empresa, tenho qualquer coisa, e vou lá e contrato uma empresa de vigilância. Muitas das empresas de vigilância prestam serviço de limpeza, de algumas coisas também. E é uma empresa que funciona há um certo tempo, eles estão com um vigilante, e o vigilante começa a conviver comigo diariamente, de modo que, às vezes, parece que ele é meu funcionário. Pode ser que o cara saia da empresa, brigue, entre com ação contra a empresa contra mim? Pode. Vai dar certo? Vai, o cara vai ganhar dinheiro. Então, posso criar uma observação dentro do contrato dizendo assim, se eu for responsabilizado por qualquer coisa que você faça, você vai me pagar? Posso. Então, indenização. Ressarcir todos os danos que eu tiver, custos judiciais que eu tiver. O funcionário dele é aquele caboclo que estava vendendo droga no meu estabelecimento e daí saiu no jornal local, no rádio, dizendo que o meu estabelecimento era um ponto de venda de droga por conta do ato daquele funcionário terceirizado.
que acontece com isso? A moral da minha empresa cai, né? Puta, eu passo a ser um ponto de, digamos assim, de venda de droga. Meu estabelecimento vira uma boca de fumo na sociedade. Claro que existe um dano à reputação da empresa. Posso gerar responsabilização se for de um terceirizado? Sim, né? Posso colocar a questão financeira, né? Proibição de atos financeiros, algumas coisas que envolvam desvios, situações, claro, mas sempre com o cuidado, né, de, digamos assim, observar isso no contrato, né? A proibição de financiamento de atos ilícitos, ou seja, a proibição de que quem está sendo contratado por mim, quem vai prestar um serviço para mim, custeie qualquer atividade que não seja lícita. Lembra, proibição de financiamento de lista é a proibição de dar dinheiro para fazer coisa que é proibida. Tudo bem? O que é mais, pessoal? Tudo isso a gente fala pensando num grande negócio, pensando numa grande empresa. Então, a lei não é escrita pensando no pobre, né? A lei é pensando escrito nas grandes empresas, nas grandes negociações. De modo que sempre eu vou colocar essas coisas e vou enquadrar o máximo possível, da forma proporcional ao tamanho do negócio que eu estou celebrando. Então, vou cuidar da empresa, vou cuidar dos negócios da forma mais específica e mais justa dentro daquela empresa. Uma empresa pequena, eu vou colocar os riscos, o aporte, a responsabilidade de forma proporcional, né? Sempre focando em declarações de conduta, porque a microempresa é menos pessoa que administra, nós vamos ter o papel ali do seu proprietário, né? Seu sócio proprietário, sócio gerente, sempre de uma forma preponderante, então é muito importante que eu pegue uma declaração de conduta dele, né? E, eventualmente, verificar se existe um código de conduta próprio para ver como que essa coisa está funcionando. Mas, claro, tudo isso que a gente está falando, a lei anticorrupção, de um modo geral, pensa no quê? Na empresa grande, um negócio, digamos assim, fundado, né? Eventualmente, eu tenho empresas menores envolvidas em negociações? Tenho. Claro que eu vou ter que levar a responsabilização com relação a isso da forma proporcional, mais justa, condizente com o tamanho de cada um. Tenho que deixar bem claro em algum momento no meu contrato que se o terceiro fizer alguma coisa no meu estabelecimento, eu sou responsável. Imagine que esse frentista que está lá, ele não está mais vendendo droga, mas ele vai lá e ele coloca a gasolina errada no carro da cliente. Vamos pensar num caso prático, né? Não sei se eu já comentei para vocês, eu já comentei para alguns alunos. Minha esposa tem um Corolla Cross. Beleza, um carro Toyota, relativamente bom, tal. Mas é um Corolla Cross, o carro é uma perua grande, pronto. Ela é bancária, foi fazer um serviço em Jaguariaíva. Para voltar, ela foi abastecer o carro. Quando ela abasteceu o carro dela com diesel. Puxa vida, mas o carro era gasolina, era flex. Como é que o cara colocou diesel? Não sei. Porque nem dá ideia de você olhar para um carro daquele e pensar que ele é diesel, né? Mas ele fez isso. Felizmente, a minha esposa teve presença de espírito e viu que tinha alguma coisa errada, né? O que foi, quanto foi e tal. E quando percebeu isso, falou com o posto. E o que aconteceu? O posto teve que arcar com todos os custos de guincho do carro, de Jaguariaíva para Ponta Grossa, para entregar na concessionária da Toyota, para a concessionária da Toyota abrir o tanque, esgotar, fazer uma limpeza, trocar os filtros, tudo certinho, para depois devolver o carro para minha esposa. Só na Toyota foram R$ 2.500, R$ 3.000 o custo. E quem que pagou? Obviamente que foi o posto, porque ele tem responsabilidade integral com relação a isso. Achou ruim? Não. O dono do posto tratou minha esposa super bem. Claro que o funcionário deve ter sido demitido, né? Mas assim como eu estou falando de uma empresa que é total responsável pelos atos do seu funcionário,
esse funcionário poderia ser um terceirizado, poderia ser uma outra pessoa que está prestando serviço para o posto, mas está agindo sobre o serviço do posto, na questão do posto, o posto seria responsável da mesma forma. Imagine que, em vez de ter frentista, o posto fosse na job ali e contratasse um monte de pessoa para ver se dá certo por meio da job terceirizado. Seria responsável? Seria responsabilizado da mesma forma. A responsabilidade com relação às bobagens que são feitas não são delegáveis, né? Por isso, quando eu coloco um terceiro para trabalhar no meu negócio, eu tenho que colocar, eu vou deixar uma pessoa lá, um preposto meu, para ver se vocês estão trabalhando correto, né? Eu vou monitorar, eu vou fiscalizar o contrato, vou fiscalizar o trabalho de vocês. É justo fazer isso? Sim. Por que que é justo? Porque a responsabilidade vai recair sobre mim. Mas é importante deixar bem claro no contrato que, olha, eu quero ter o direito de ter um preposto meu, né? De monitorar, de fiscalizar o que você está fazendo, né? Veja a lei, diligências apropriadas baseadas em riscos para supervisão de terceiros. Então, a lei menciona isso e é muito importante você pensar que você tem que fiscalizar o trabalho que você contrata, o serviço que você contrata, porque se der problema, quem paga a conta é você, né? Aqui a gente volta para a lei, né, de licitações, né? E na lei de licitações a gente volta a lembrar que contrato público de grande vulto, como nós falamos nas aulas passadas, é obrigatório que a empresa tenha um procedimento de compliance próprio, né? Se não tiver o procedimento de compliance próprio, tem que ter dentro de um prazo de 6 meses, a instauração de referido sistema dentro do funcionamento da empresa, tá? Então, eu preciso que isso exista efetivamente para que o contrato transcorra com regularidade. Se isso não acontecer, posso anular o contrato, tudo bem? Então tem que ter isso? Tem que funcionar assim. Gente, brindes e hospitalidades. Já falei um pouquinho com relação a isso quando eu estava mencionando o caso das avaliações. Então, eventualmente, eu posso criar regrinhas para limitar ou proibir a troca de presente entre funcionário. Posso fazer isso? Posso. Para que serve? Para evitar risco de suborno e conflito de interesse. Exemplo, teto nominal para lembranças corporativas. Posso fazer isso? Posso. Agora, eu tenho que ter muito. Se for só dentro da empresa, gente, todo mundo é funcionário, todo mundo sabe a regra, vão fazer o correto, ninguém acha ruim, ninguém reclama. Beleza? Agora, quando eu coloco alguém representando a empresa, tudo certinho, é normal que essa pessoa eventualmente ganhe um presente, seja alguma coisa, é uma questão de hospitalidade mesmo. Então eu tenho que pôr limites, né? Não posso aceitar coisas absurdas, mas eu também não posso ser assim, aquela pessoa que não aceita nada. Vamos mencionar, por exemplo, né, a área que eu vivo bastante, na advocacia. Gente, hoje o fórum é mais tranquilo. Por quê? Porque hoje as pessoas não têm mais tanto acesso, né? Hoje, como é tudo online, né, é possível você advogar ativamente, diariamente, e passar um ano sem entrar dentro do fórum. Por quê? Porque é tudo online. Assim como é possível ter processo no Brasil inteiro, porque é tudo online. Você não precisa ir mais lá. Mas no passado, não, gente. No passado, todo advogado tinha que ir no fórum pelo menos uma vez por dia, acompanhar como é que estão os processos, ver a coisa, conversar, e era aquela loucura, um monte de papel, um monte de estagiário, um monte de coisa. Hoje em dia o juiz nem vai no fórum 2 vezes por semana para fazer alguma coisa que precisa ser feito lá, mas ele está trabalhando na casa dele porque é tudo online. A audiência é online também, é tudo online. Então hoje não é mais, eu não sei, não posso lhes garantir como que é a prática atual por conta desse distanciamento que as pessoas tiveram no exercício da advocacia. Mas no passado, pessoal,
era presente que não acabava mais. Você dava, chegava no começo do ano, você começava a dar calendário, folhinha, não sei o quê, não sei o quê. Vinha a Páscoa, você dava cesta, presente, cartão, não sei o quê, e dava vinho, não sei o quê. Por quê? Para tentar agradar todo mundo e ser bem recebido, tá ok? E daí gerava aquela coisa que eu dei para um, tem que dar para todo mundo, tá? Então isso era uma coisa assim, puxa vida. Ah, é hospitalidade? Sim, né? Tem que ter limite? Tem. Agora, também eu não podia dizer que é porque eu dei uma garrafa de vinho para o magistrado que eu estou subornando, né? Ou não é assim que a coisa funciona. Mas tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Tomar, assim, ter, assim, uma linha aonde o sujeito se sinta, assim, comprometido com alguma coisa em função do presente que recebeu, tá? Até porque o constrangimento de você ter um presente devolvido também é uma coisa absolutamente chata, né? Você vai lá, quer agradar o sujeito, dá um presente pro cara, e o cara diz, não posso aceitar, tá de volta. Isso é um desgaste absolutamente desnecessário. Por isso, deixar sempre essas regras, né, dentro de um ambiente corporativo da forma mais clara possível, evitando problemas efetivos, né? A inexistência de conflito de interesse. Quando eu estou dentro da empresa, declara a inexistência de parentesco com gestores, né? Então, estou contratando alguém. Então, esse alguém não é meu parente, não tem um interesse por fora disso, né? Declarar que funcionários não participam da contratada, né? Então, aqui nós temos a lei que fala dos atos da lei anticorrupção, que é essa lei específica, ela menciona claramente, se eu estiver tratando com o poder público, não pode ter parente entre o ente que está contratando e o gestor daquela empresa. Da mesma forma, eu não tenho funcionário participando da empresa contratada. E isso é questão de lei. Claro, a lei serve para contrato feito com órgão público e nós estamos mencionando contratos de um modo geral, os cuidados que a gente tem que colocar nas cláusulas, nas regrinhas do contrato que a gente vai redigir para não ter problemas éticos, né? Veja, em julgados do Tribunal de Contas da União, né, a gente pode pegar aqui um exemplo de um julgado que vai dizer assim: eu tenho que valorizar, né, sempre que existe uma conduta ética dentro da empresa. Então, eventualmente tem um contrato que negligenciou, que esqueceu de alguma coisa, eu tenho que valorizar o quê? A conduta. A empresa tem compliance, a empresa tem regras com relação a isso, a empresa nunca se envolveu em um problema semelhante. São coisas que devem ser consideradas se eventualmente houver uma negligência ou algo que foi esquecido de ser tratado dentro do contrato, né? Aqui, uma empresa de fachada. O que é a empresa de fachada? Né? Então, eu quero dar um benefício para alguém, eu vou lá e contrato uma empresa de fachada. Né? Então, para que eu faço? A empresa nem existe, o serviço nem está sendo prestado. Mas eu contrato a empresa para fazer de conta que um serviço está sendo feito para realizar um pagamento. Qual que é o problema normalmente disso? Não tem cláusula de rescisão, não tem cláusula dizendo que pode ser feita uma auditoria, né? Então, puxa vida, qual que é o ideal? O ideal é que, para que eu não corra o risco de contratar uma empresa de fachada, que eu coloque sempre nos meus contratos, sempre que tiver um problema, sempre que tiver um problema ético envolvido, eu posso fazer uma rescisão unilateral. Ou ainda que eu possa instaurar um procedimento de auditoria se houver fundado receio, se eu tiver alguma dúvida, né? Então, uma minuta, um resumo claro, pertinente de um contrato que menciona os riscos que a gente tem, né? E que possibilite ali uma, digamos assim, uma rescisão no caso de um risco específico, seria o ideal, né? Então, fazer o contrato prevendo que tudo pode ter errado pode acontecer em qualquer contrato. Então, não olhar para o contrato e dizer, não, com você não precisa, com você é tranquilo. Não, nunca fazer dessa forma. Sempre fazer o contrato
tentando estancar, tentando assim colocar todas as situações previstas, tá? Imaginando que o pior pode acontecer sempre, tá? Terminando a nossa fala, pessoal, eu digo lá, sempre que for fazer um contrato, redigir as cláusulas, use a linguagem mais clara possível. Tá? Escreva o negócio de uma forma acessível, clara, objetiva. Não usar linguagem rebuscada, não usar termo técnico, não usar termo jurídico. Quando a gente está falando para estudante de direito, não encha de expressão em latim, que ninguém gosta dessa jacuzice. Tá? Então, ser assim o mais objetivo possível. Linguagem clara, português claro, assim que tem que ser feito. Tá? A melhor forma é algo que seja possível de ser entendido. Né? Quando a gente fala em linguagem, pessoal, quando eu trabalhei muitos anos da minha profissão sozinho. Né? Então, eu ia para o escritório sozinho, ficava lá, atendia meus clientes, né? Fechava, tinha que escrever, tinha que fazer um monte de coisa e dava trabalho. Né? Só que às vezes, quando você está redigindo uma peça, dizendo um contrato, fazendo alguma coisa, você lê, e você lê o erro e você lê o que você pensa que escreveu e não o que está escrito. O que eu fazia, gente, para sair de alguns problemas com relação a isso? Eu imprimia e levava para o porteiro do prédio, que era o seu Divo, e falava, seu Divo, leia. Depois eu venho aqui para o senhor me contar o que o senhor entendeu. Por que eu fazia isso? Primeiro, o seu Divo era muito boa gente, ele era uma pessoa que se dava o trabalho de fazer isso, que se sentia valorizado quando eu fazia isso. E outra coisa, se um leigo entende, quer dizer que o contrato está claro, quer dizer que a petição está bem feita, que vai ser possível, a chance de dúvida diminui bastante. Agora, se o sujeito não entendeu, se o leigo não entendeu, pode ser necessário que eu pegue e redija novamente. Por quê? Quanto mais correto eu for, quanto mais preciso eu for, mais chance de sucesso eu tenho, menos chance de erro vai existir nesse caso. Né? Evite cláusulas genéricas, mencione a lei, cite lá, de acordo com a lei e tal, né? Evite de colocar uma coisa, não, seja claro, eu quero tratar dessa situação. Garanta assim que depois do contrato tem que fazer o quê, tem que entregar o quê, tem que ficar quanto tempo na responsabilidade, tem que ter alguma prestação de conta, né? Então garanta depois do contrato tem algumas condições, alguma coisa que possa ser feito. Mas principalmente linguagem, nada rebuscado, nada rebocado, nada bonito demais, né? Nada assim que seja muito diferente. Né? Quando eu tinha aula de direito aqui na UEPG, o professor Vamber falava para a gente assim, não use linguagem rebuscada, né? Aquela linguagem cheia de termo técnico, aquela linguagem que o sujeito lê e não entende, o professor Vamber chamava de verniz cultural. O cara escreve de um jeito que ninguém entende, para jogar um verniz no ego dele, para dizer assim, nossa, como esse sujeito é inteligente, como é que ele sabe escrever assim. E, na verdade, isso acaba sendo uma falácia que, normalmente, quem faz isso é ignorante e não inteligente. Beleza? Por final, o que eu posso dizer para os senhores? Né? Que as cláusulas são a primeira linha de defesa que eu tenho dentro do meu negócio. Um contrato bem redigido me livra de inúmeros problemas. Tá? A base da responsabilidade objetiva está na lei de anticorrupção, beleza? Está lá. A lei anticorrupção vai me dizer quando que eu aplico a responsabilidade. No contrato tem que ter assim, o que não pode ser feito, tá? Como que tem que ser reportado os problemas, e se tiver algum problema, o que vai ser feito, as consequências disso, como vai ser feito as punições. E, eventualmente, mencionar as declarações. Mas por que se o sujeito é obrigado? Ele assumiu o compromisso. Ele assumiu o compromisso de fazer dessa forma e não cometer nenhum equívoco. Então, é importante fazer aquelas declarações de que eu assumo o compromisso de fazer isso, porque ali ele está colocando a boa-fé dele em xeque. Ok? É uma coisa assim importante, bastante clara, que vai ajudar de forma considerável
o nosso contrato. Tranquilo, pessoal? Aqui termina a apresentação propriamente dita, tá? Me coloco à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que os senhores tenham, mas vou fazer chamada também, pessoal. Vamos ver se está tudo funcionandinho, tá? Só um minutinho. Vejam aqui minha tela, pessoal, e me ajudem a fazer chamada, tá? Outra observação antes de fazer chamada. Infelizmente, a aula que vem, sexta-feira, dia 1º de maio, é dia do trabalho, é feriado, beleza? Então, infelizmente, não vamos ter aula e com isso já estamos caminhando para o fim do semestre, tá? Mas eu estou por aí, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Vou dar uma olhada na listinha de vocês aqui, tá? A Cíntia está presente. Cíntia? Presente. Débora, eu acho que não. Ellington está ali. Emily. Presente, professor. Tudo bom, Ellington? A Emily não está. Daí, Jean. Jean Gabriel, eu acho que não. Matheus. Gil, está ali. Presente. Nicolas, está ali. Aqui. Otávio, está ali. Presente. Pedro, está ali também. E a Raira também está. Então, quem teve falta foi a Débora, a Emily e o Jean. Tranquilo, pessoal? Tudo certo? Da minha parte é isso. Vocês estão dispensados. Qualquer coisa, vocês sempre me veem aí na instituição. Eu estou à vontade. Pode me mandar o WhatsApp que vocês precisarem, tá ok? Um abraço. Boa noite a todos.